Tem algumas, por exemplo, a gente vai fazer uma estrada em algum lugar e a gente passa em algum ponto, por exemplo, tem uma araucária. Estou falando porque isso não sai. Assim, a gente tem que desviar do negócio. Como que é isso, né? Explica um pouquinho pra gente. Estou falando de um caso específico. Obviamente tem outros casos que depois você pode passar pra gente, de passagem de fauna, assim. Mas esse é um caso emblemático na engenharia que assim, a gente realmente bate e não adianta, não vai sair do lugar. A gente tem que fazer outras alternativas, outras coisas para desviar dessa espécie arbórea aí, né? Perfeito. O caso é bastante emblemático. E você me fez lembrar, teve um caso também, não vou recordar exatamente aonde, mas de um licenciamento travado por uma espécie específica de anfíbio, o que parecia naquele momento uma coisa não muito significativa, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando nesse momento. Trata-se, mais uma vez, então, de buscar a concepção fundamental: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, equilíbrio. Quando a gente fala de fragilidade de determinadas espécies que têm condições muito específicas, como a araucária, né? Então a araucária só vai se desenvolver, né, num determinado bioma, determinado conjunto de características, então o relevo a partir de determinada altitude, condições climáticas e temperatura a partir de determinada altitude. A gente percebe que o elemento mais frágil ali a ser reconstituído, que não pode ser reconstituído em qualquer lugar, é a araucária. Então, nesse caso, nessa busca de equilíbrio, o ideal realmente é buscar uma alternativa com que a gente mantenha essa espécie, né, ou o anfíbio de determinado lugar, ou que a gente crie alternativas. E sim, a gente tem recursos e tecnologias hoje mais do que suficientes para criar essas alternativas. Basta, obviamente, mais uma vez, aquela concepção de que, talvez a noção é de que todo mundo tem que ceder um pouco. Para a gente pensar em equilíbrio, em desenvolvimento sustentável, em um modelo de desenvolvimento que seja contrário ao anterior, aquele que é isso, que a gente nem tinha noção e não considerava esse impacto. E quando a gente pensa que esse impacto ele afeta não só um meio ambiente que está afastado da gente, mas que a gente é parte inevitável desse meio ambiente, que a gente está sentindo isso, quando a gente pensa que não há escolha para isso, a gente tem que ceder e pensar, não, o projeto, por mais que vai encarecer um pouco, ele vai ter que desviar da araucária, ele vai ter que propiciar o caminho para a espécie ou para as espécies passarem, né? Sei lá, por meio de um faunoduto ou por meio de um corredor que faça essa ligação, de um corredor ecológico que faça a ligação entre... faça a passagem, permita a passagem dessas espécies ali pela obra de infraestrutura, pela rodovia, né? Não, legal. E até vou adiantar a pergunta, que no fundo você falou da araucária que ela tem um determinado terreno, determinada altitude, determinada questão de temperatura, né? Como que vai funcionar isso? Porque todo mundo está sentindo a mudança climática, né? Todo mundo sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como que isso afeta, então, essa questão? Porque isso vai mudar um pouco a questão de como que a gente vai interagir, né? Infraestrutura e as opções que vocês vão, né, ter que passar para a gente de mitigação, sei lá. Perfeito. Aí a gente vai avançando na temática e vai ficando cada vez mais interessante, né? Eu gosto sempre de falar, e já atuei e trabalhei muito tempo com climatologia, trabalhando conceitos fundamentais de climatologia em universidades, enfim, em bate-papos. Então, é uma temática que me agrada muito. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente primeiro tem linhas e perspectivas que discutem a questão. E, mais uma vez, isso não tem problema nenhum. Isso é ciência, né? Isso é discussão. Ciência não trata efetivamente de verdades absolutas, mas a gente vai trazendo hipóteses, teorias, novas teorias. E não necessariamente uma teoria nova pode substituir uma teoria antiga, e está tudo bem, né? Não estamos falando de coisas fixas. Mas é consenso, né, que vivemos um período de aquecimento do planeta, que esse aquecimento muito provavelmente tenha uma causa ou um efeito de contribuição humana, né? O efeito de contribuição humana, porque, mais uma vez, é muito legal pensar como as coisas são diretamente conectadas, né? A gente fala de efeito de contribuição humana porque a gente fala de um modelo de desenvolvimento que surge ali a partir da primeira e segunda revolução industrial, né? Século XVIII, século XIX, o uso de combustíveis de origem fóssil, o uso de carvão.
e como a ação humana, mudando o ambiente, tem consequências transformando o planeta, né? Dito isso, é interessante separar aquecimento global, por exemplo, do conceito de efeito estufa, né? Só para a gente Claro, separar. isso é importante sim. Então, no aquecimento global, a gente fala então de uma etapa, de um momento histórico em que o ser humano esteja agindo e por meio dos seus projetos de desenvolvimento, do seu modelo de desenvolvimento, dos seus projetos de infraestrutura, então, invariavelmente, esteja alterando o planeta, né? E o planeta esteja aquecendo. Quando a gente fala de efeito estufa, ele não necessariamente é algo negativo, o que às vezes, como disse, genericamente às vezes fica confuso e parece negativo. O efeito estufa é a característica, né, do sistema atmosférico terrestre que permite que o planeta tenha essa temperatura que é ótima para nós, né? Se a atmosfera de outros planetas, pelo sistema solar, não tem essa característica, então, consequentemente, não tem um clima tão agradável para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos aqui. Alguns estudos falam que se a gente não tivesse o sistema atmosférico com essas características, com esse efeito estufa, que é a capacidade de reter calor, né? Então, a gente está pensando que o input do nosso sistema é o Sol. Eu estou pensando que a radiação está entrando e parte desse calor que chega no planeta fica retido dentro dessa redoma. Ele é positivo porque se não fosse ele, a gente teria um planeta com média de menos 15 graus. Né? O que seria inviável para boa parte da vida no planeta. Seria mais próximo de Marte, né? Exatamente. Então, primeiro, o efeito estufa é positivo. A questão fundamental que associa ao aquecimento global é: nós estamos interferindo e ampliando essa capacidade do planeta de reter calor com esses gases, chamados gases de efeito estufa. Né? Tá. Então, essa separação acho que é importante. Então, o efeito em si não é negativo, é positivo para a vida no planeta. O problema é que nós estamos contribuindo para ampliar. E aí sim, todas as consequências associadas a isso. Tá. E no fundo, então assim, em função dessa alteração climática que a gente tem percebido, teremos outras soluções, assim, no fundo, cada vez mais, talvez a gente tenhamos que ter menos impacto, por exemplo, no projeto. Perfeito, exatamente. Principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva que já está acontecendo, né? Então, alguns teóricos já falam que a gente alguns anos atrás, né, eu especificamente um pouco mais velho, penso, o aquecimento global está chegando, Não. A maior parte dos cientistas fala, não, estamos aqui, já está acontecendo e temos diversas pequenas provas de que as coisas estão mudando, né? É importante cuidado com o seguinte: o sistema atmosférico ele é conhecido como uma ciência caótica, né? Então, mais uma vez, pequenas mudanças na dinâmica por exemplo, de alteração de temperatura e pressão podem causar grandes mudanças, né? O geógrafo gosta muito de falar em escala, né? Gosta de pensar em escala. A gente na faculdade estuda muito a perspectiva de escalas. Então, é isso. Quando eu penso no sistema atmosférico, eu tenho uma escala local, que eu penso, por exemplo, na cidade, nos efeitos da infraestrutura da cidade, né? Causando essa ilha de calor urbano. Eu tenho um sistema regional, quando eu penso num conjunto de cidades e a entrada de massas de ar que vem de outras regiões de planetas ou ventos de uma direção ou de outra, e eu tenho um sistema global. Então, pensar nisso tudo inclui pensar de forma complexa. Mas sim, é inevitável pensar que dentro desse sistema, que é muito complexo e que a gente tem muita dificuldade de entender aí algumas variáveis, eu acho que não vale a pena correr o risco de não pensar em minimizar tudo o que a gente puder em relação àquilo que pode impactar. Por que isso? Porque as consequências disso podem ser muito trágicas e muito piores até do que os modelos que a gente tem prevêem. Por que isso? Porque pequenas alterações na dinâmica de temperatura e pressão podem causar grandes catástrofes climáticas com chuvas muito intensas, vendavais muito intensos e que, consequentemente, com impactos humanos e econômicos muito intensos. O difícil é isso. Quando a gente pensa num projeto pontual, a gente pensa numa questão de valor para aquele projeto, né? Mas como é que a gente faz para tentar pensar globalmente, né? Ou seja, que o impacto, por mais que pareça pequeno no primeiro momento daquele projeto, está impactando tudo, né? Então,
Só para deixar claro, mais uma vez, não tem uma resposta simples e objetiva para isso. É, mais uma vez, um cenário de transição complexo e difícil de lidar, mas que a gente tem que encarar, no nosso dia a dia. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui.